te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que existe uma plataforma onde você pode começar a ganhar dinheiro com vídeos sem precisar passar meses correndo atrás de 1000 inscritos? Sem precisar alcançar 4000 horas de exibição? E sem ficar olhando o que o YouTube Studio todos os dias torcendo pra aquela barrinha de monetização finalmente andar? Parece bom demais pra ser verdade, não parece? Porque foi exatamente isso que eu pensei quando descobri essa plataforma. Durante muito tempo eu acreditava que só existia um caminho pra ganhar dinheiro criando vídeos na internet. Você criava um canal, passava meses produzindo conteúdo, tentava conseguir inscritos, torcia pra alcançar as horas de exibição e só depois começava a pensar em monetização. Parecia que todo criador precisava atravessar esse mesmo deserto antes de receber o primeiro pagamento. Mas um dia, eu percebi que ele estava pensando pequeno. Enquanto eu concentrava todos os meus esforços em apenas uma plataforma, existiam outras oportunidades praticamente abandonadas pela maioria dos criadores. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo criação de conteúdo. A maioria das pessoas não demora pra ganhar dinheiro porque produz vídeos ruins. Ela demora porque tenta ganhar dinheiro em apenas um lugar. Pensa comigo. Imagine um pescador que passa todos os dias pescando apenas em um lago. Mesmo que esse lago tenha muitos peixes, ele continua limitado àquele único lugar. Enquanto isso, existem vários outros lagos ao redor completamente cheios de peixes que ninguém está explorando. É exatamente isso que acontece com muitos criadores de conteúdo. Eles gravam, editam, criam uma thumbnail, escrevem um bom título, publicam no YouTube e simplesmente esperam. Mas por que deixar um vídeo trabalhando em apenas uma plataforma se ele pode trabalhar em 5 ao mesmo tempo? Foi exatamente essa pergunta que comecei a fazer pra mim mesmo. E depois de pesquisar bastante, descobri uma plataforma que pouca gente comenta, mas que pode ser uma excelente oportunidade para quem quer diversificar suas fontes de renda. Ela se chama Dailymotion. Talvez você já tenha ouvido esse nome em algum lugar, ou talvez seja a primeira vez. Mas existe uma coisa interessante. Enquanto muita gente ignora essa plataforma, grandes empresas já publicam vídeos nela há muitos anos. TV Record, Olhar Digital, Portal IG, Lance e vários outros produtores gigantes. Isso mostra que não estamos falando de uma plataforma nova ou desconhecida, ela existe há bastante tempo. A diferença é que a maioria dos criadores simplesmente nunca resolveu dar uma oportunidade para ela. E sabe o que normalmente acontece quando poucas pessoas prestam atenção em alguma plataforma? A concorrência diminui. E quando a concorrência diminui, normalmente aparecem oportunidades para quem chega antes. Agora vem a parte que provavelmente chamou sua atenção. O sistema de monetização. Enquanto no YouTube existe todo aquele processo para entrar no programa de parcerias, no Dailymotion a lógica é diferente. Depois de criar sua conta, entrar no programa de parceiros e cumprir os requisitos exigidos pela plataforma, você pode começar a monetizar seus vídeos sem depender exatamente das mesmas regras de 1000 inscritos e 4000 horas do YouTube. Foi isso que fez meus olhos brilharem. Porque eu pensei, se eu já produzo vídeos para o YouTube, por que não aproveitar exatamente esse mesmo conteúdo em outra plataforma também? E sinceramente, não existe motivo para deixar um vídeo parado em apenas um lugar. Se ele já foi gravado, já foi editado, já está pronto, o trabalho pesado já aconteceu, agora basta distribuir. E foi justamente aí que percebi outro erro enorme que quase todos os iniciantes cometem. Eles acreditam que precisam criar conteúdos diferentes para cada plataforma, só que isso simplesmente não faz sentido. Tempo é o recurso mais valioso que um criador possui. Escrever roteiro demora, editar vídeo demora, criar thumbnail demora, então por que desperdiçar tudo isso produzindo vídeos completamente diferentes para cada rede social? Os criadores mais inteligentes normalmente fazem o contrário. Eles criam um único conteúdo de qualidade, depois adaptam e distribuem esse mesmo conteúdo em vários lugares. Exatamente o que grandes empresas fazem, um filme passa no cinema, depois vai para o streaming, depois aparece na televisão, depois chega em outras plataformas, o conteúdo continua sendo o mesmo, o que muda é apenas a distribuição. Na internet funciona exatamente da mesma maneira. Você pode publicar no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram e também no Dailymotion. Quanto mais lugares o seu conteúdo estiver, maiores são as chances de encontrar novas pessoas interessadas. E quanto mais pessoas assistem, maiores são as possibilidades de transformar visualizações em dinheiro. Depois de entender isso, eu parei de pensar apenas como um YouTuber. Comecei a pensar como alguém que distribui conteúdo. E essa pequena mudança de mentalidade faz uma diferença enorme no longo prazo. Agora vamos colocar a mão na massa. Criar uma conta no Dailymotion é muito simples. Você acessa a plataforma, faz seu cadastro utilizando seu e-mail e em poucos minutos já terá acesso ao painel do criador. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi o quanto a interface lembra o YouTube. Existe uma página inicial, existe um painel para acompanhar estatísticas, existe uma área para enviar vídeos, existe um estúdio do criador, tudo muito parecido. Isso facilita bastante a adaptação de quem já publica vídeos no YouTube. Mas existe uma área que você precisa conhecer antes mesmo de publicar qualquer conteúdo, a área de monetização. E é justamente aqui que muita gente acaba perdendo dinheiro sem perceber. A maioria cria a conta, envia alguns vídeos, vê as visualizações começarem a aparecer e automaticamente acredita que já está ganhando dinheiro. Mas não é assim que funciona. É como abrir uma loja, encher ela de clientes e esquecer de ligar a máquina do cartão. O movimento existe, as pessoas entram, olham os produtos, algumas até querem comprar, mas no final do dia você percebe que não recebeu praticamente nada. Por isso, antes mesmo de publicar seu primeiro vídeo, entre na área de monetização da plataforma, aceite os termos do programa de parceiros e configure seu método de pagamento. Muita gente deixa isso pra depois. O problema é que depois normalmente significa nunca. E quando finalmente um vídeo começa a performar bem, a pessoa percebe que ainda nem terminou o cadastro. Quanto antes você configurar tudo, melhor. Assim, quando as visualizações chegarem, sua conta já estará preparada para receber. Outro detalhe importante é a forma de pagamento. A plataforma permite vincular sua conta do PayPal e depois de atingir o valor mínimo para saque, você pode solicitar seus pagamentos de forma simples, sem aquela burocracia enorme que muita gente imagina. Agora vem uma pergunta interessante. Vale a pena produzir vídeos exclusivos para o Dailymotion? Na minha opinião, não. E talvez essa resposta surpreenda você. Se existe uma coisa que aprendi criando conteúdo na internet, que o ativo mais valioso de um criador não é a câmera. Também não é o computador, nem o microfone. É o tempo. Tempo para pesquisar, tempo para escrever roteiro, tempo para editar, tempo para testar. Então, sempre que possível, faça um único conteúdo excelente e distribua esse conteúdo em várias plataformas. Quanto mais lugares ele estiver, maiores serão as chances de gerar resultados. É exatamente isso que fazem grandes criadores. Eles não trabalham 10 vezes mais, eles distribuem 10 vezes melhor.
Agora vamos falar sobre o envio dos vídeos. O processo é extremamente parecido com o YouTube. Você escolhe o vídeo, escreve um título chamativo, adiciona uma descrição, seleciona a categoria, define o idioma e pronto. Mas existe um detalhe que muita gente ignora: o título. As pessoas costumam pensar que o algoritmo decide tudo. Só que antes do algoritmo existe uma pessoa, e pessoas clicam por curiosidade. Imagine esses dois títulos: como ganhar dinheiro. Agora compare com este: ganhei dinheiro reutilizando vídeos que eu já tinha. Qual desperta mais curiosidade? Exatamente, o segundo. Nosso cérebro odeia perguntas sem resposta. Sempre que existe uma lacuna de informação, sentimos vontade de preenchê-la. É por isso que títulos curiosos costumam receber muito mais cliques. Mas cuidado, curiosidade não significa enganar. Nunca prometa uma coisa que o vídeo não entrega. No curto prazo isso pode gerar alguns cliques. No longo prazo destrói sua credibilidade. E na internet, credibilidade vale muito mais do que algumas visualizações. Outro ponto importante é a descrição. Muita gente simplesmente deixa esse espaço vazio. Só que o algoritmo utiliza essas informações para entender sobre o que seu vídeo fala. Uma descrição simples, bem escrita e contendo palavras relacionadas ao assunto já ajuda bastante. Não precisa escrever um texto enorme. O importante é deixar claro qual é o tema do vídeo. Agora vamos falar da thumbnail. Existe um ditado que diz que as pessoas julgam um livro pela capa. Na internet isso acontece ainda mais rápido. Antes de alguém assistir ao seu vídeo, ela primeiro vê a miniatura. Ela funciona como um outdoor, como um cartaz de cinema, como uma vitrine de uma loja. Se ela não chamar atenção, poucas pessoas vão clicar. E pouco importa o quanto seu vídeo seja bom, as pessoas nunca vão descobrir. Por isso, escolha imagens limpas, com pouco texto, bom contraste. E principalmente, que despertem curiosidade. Sua thumbnail tem apenas uma missão: parar o dedo da pessoa enquanto ela está rolando a tela. Se ela conseguir fazer isso, já cumpriu o seu trabalho. Outra dúvida que muita gente tem é sobre quais tipos de conteúdo funcionam melhor. A resposta é simples: os mesmos conteúdos que funcionam no YouTube costumam funcionar muito bem aqui também. Vídeos educativos, tutoriais, curiosidades, tecnologia, notícias, histórias, conteúdo religioso, finanças, entretenimento, animações, documentários. Praticamente qualquer nicho possui espaço. Inclusive, se você acha que precisa aparecer para crescer, pode ficar tranquilo. Existem milhares de canais enormes que nunca mostraram o rosto, o segredo nunca foi aparecer. O segredo sempre foi resolver um problema, ensinar alguma coisa ou despertar curiosidade. Agora deixa eu falar sobre um erro que faz muita gente desistir cedo demais. Imagine plantar uma árvore hoje e amanhã eu vou estar esperando colher frutas. Parece absurdo, mas é exatamente isso que muitos criadores fazem. Publicam 2 ou 3 vídeos, olham as visualizações, não aconteceu nada. Conclusão: a plataforma não presta, mas não é verdade. O algoritmo simplesmente ainda não conhece você, ele ainda está tentando descobrir quem gosta do seu conteúdo. Todo algoritmo funciona como uma espécie de entrevista de emprego. Primeiro ele testa seu vídeo para poucas pessoas, e elas assistem até o final, interagem e demonstram interesse, ele amplia a distribuição. Se elas ignoram o conteúdo, ele reduz o alcance. Por isso, os primeiros vídeos quase nunca representam um verdadeiro potencial de um canal. Quem vence esse jogo não é necessariamente quem faz o melhor vídeo, é quem continua publicando mesmo quando ninguém está assistindo. Porque uma hora o algoritmo encontra o público certo, e quando isso acontece, o crescimento começa. Agora vamos responder a pergunta mais importante deste vídeo: vale realmente a pena usar o Dailymotion? Na minha opinião, sim, mas talvez não pelo motivo que você imagina. Se você espera substituir completamente o YouTube, provavelmente vai se decepcionar. O YouTube ainda continua sendo a maior plataforma de vídeos do mundo, mas isso não significa que você deve depender exclusivamente dele. Hoje os maiores criadores de conteúdo diversificam suas fontes de audiência. Eles publicam no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Pinterest e também em outras plataformas como o Dailymotion. Porque entenderam uma coisa muito importante: cada vídeo é um ativo, e um ativo precisa trabalhar para você. Quanto mais lugares ele estiver, maior será seu potencial de gerar resultados. Talvez o Dailymotion nunca seja sua principal fonte de renda, mas ele pode pagar uma assinatura, cobrir uma conta, ou simplesmente aumentar seus ganhos utilizando vídeos que você já possui. E sinceramente, se leva apenas alguns minutos para publicar o mesmo vídeo em outra plataforma, por que não testar? No pior cenário, nada muda. No melhor, você descobre uma nova fonte de renda que poucas pessoas estão aproveitando. Então eu quero fazer uma pergunta pra você: você já conhecia essa plataforma ou foi a primeira vez que ouviu falar dela? Escreve aqui nos comentários porque eu realmente quero saber. E se esse vídeo abriu sua mente para uma nova oportunidade de monetização, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque toda semana eu trago vídeos sobre criação de conteúdo, monetização, inteligência artificial e estratégias para crescer na internet. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.